Olá pessoal, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história, da minha origem, de onde eu vim. Bem, eu sou da roça, sou de um povoado chamado Lapinha, do município de América Dourada. No tempo de criança, a gente passou por momentos difíceis, digamos assim, nunca passei fome, porque graças a Deus eu tive uma mãe que era guerreira, batalhadeira, era costureira, ela trabalhava em roça, tá? Pegava feira, era barraquista. E assim, ela nunca deixou a gente passar necessidade, fome, mas já passei falta de comer sem carne, não ter nenhum ovo para fritar, né? Apesar de morar na roça, ter galinha no quintal, mas muitas vezes, por conta da gente não ter condições de comprar carne, às vezes até o ovo chegava a faltar, né? Porque na minha casa tinha o quê? Eram 7 irmãos, 6 irmãos, né? 7 comigo. E ali para alimentar todos, né? Meus pais criavam pato, criavam bode, criava galinha, mas como era tempo de seca, às vezes até faltava alimento, né? Para estar dando ali aquele animal, para ele estar se alimentando, para estar, né? Alimentando a gente. Bem, gente, e aí a gente, para estudar, a gente caminhava uma légua. Morava no povoado, ia estudar em América Dourada. A gente ia andando na perna. A gente trabalhava no período da manhã na roça do japonês, saía do trabalho 11h30, que o nosso patrão liberava a gente, ele falava os estudantes, o horário dos estudantes saírem era 11h30. Ali a gente saía, ia para casa correndo, para chegar em casa tomar banho, né? E não tinha água em casa não, a gente ainda ia na vereda, porque graças a Deus o nosso lugar não tinha assim riquezas, né? Mas tinha água, bastante água em abundância, né? Por conta da vereda, que lá passava o rio Vereda. Hoje tá seco lá, não tem mais água. Mas no tempo de infância, juventude, a vereda tinha bastante água. E ali a gente ia tomar banho na vereda, para chegar em casa, se arrumar, almoçar e na canela, ó, para América. Era uma légua e pouco, porque a gente estudava, tinha 2 Américas. A Nova América era a primeira América a qual a gente passava e ia estudar na outra América, andando, que é mais, a gente anda um pouco, sabe? A cidade é uma cidade só, mas só que é dividida sabe, é tipo assim um arraial, tá entendendo? Tem umas casas assim, mas é tipo um arraial. E a gente ia andando. Tinha hora que a gente chegava na aula tão cansada que às vezes, né? Ah, meu Deus, era difícil, era bem difícil. Só quem passou é quem sabe contar. Já chegava suado, tá entendendo? Que a gente ia correndo para não chegar atrasado na sala. Era terrível, muito terrível. Eu tive a sorte, né, por conta de estudar fora,
porque minha mãe, quando eu tinha 14 anos, ela me mandou para estudar em Salvador. Eu fui estudar em Salvador, fiquei na casa da minha tia. Ali eu trabalhava, né, olhando o filho dela e estudava. Mas vou dizer para vocês, pensa no sofrimento quando foi para mim sair. Eu chorava tanto, mas eu chorava que a minha prima falava para mim que que ia encher um caminhão de lágrimas e despejar na lapinha, de tanto que eu chorava, com saudade de mãe, com saudade de pai, com saudade dos irmãos, com saudade de todo mundo, gente, porque é terrível, viu? Um adolescente separar dos pais, quando ele tem afinidade com a família, quando ele ama de verdade, é muito doloroso. Mesmo que seja sendo assim para estudar ou trabalhar, é bem difícil, né? Às vezes, quando eu vejo um jovem bem família, deixando a sua casa, né, à procura de um meio de vida melhor, eu sinto tudo o que ele está sentindo, porque eu passei por isso. Bem, gente, e aí eu fiquei em Salvador só um ano. Só aguentei ficar um ano, porque a saudade era muita. Quando terminou o ano, eu voltei, retornei. Aí foi que começou a minha jornada de, de ficar andando. Mas aí minha mãe, como ela me protegia bastante, ela me colocou na casa de uma tia minha, pra mim ficar, ficava a semana, quando era no final de semana, eu ia pro povoado. Mas era difícil, viu? Mas aí teve um tempo que eu não quis mais ficar na casa de ninguém e ficava na casa da minha mãe e ia andando. Gente, não foi fácil o que a gente passou. A gente trabalhava na roça, a gente empleitava a roça de feijão. É por isso que hoje eu tenho problema de coluna, muito sério. Porque minha mãe empleitava as roças de feijão e quem eram os trabalhadores era nós. Naquele tempo não era proibido, né? E aí a gente era quem arrancava o feijão, os trabalhadores era nós. E ela empleitava e nós, e tem que ser rápido. Mas foram momentos bem difíceis, né? Coisas que a gente passou. Hoje a gente valoriza o trabalho, né? A gente valoriza tudo que vem. Eu costumo dizer assim, eu nunca tive um trabalho assim, sabe? Porque na realidade, gente, não é que eu nunca tive um trabalho, eu já tive bastante trabalhos, mas assim, um trabalho para trabalhar de carteira assinada, nunca na minha vida, eu nunca trabalhei de carteira assinada. Por quê? Porque eu terminei os estudos, mas eu não fiz cursinho, eu não fiz. Cheguei ainda a fazer curso da prefeitura, né? Mas aí não fui chamada. E aí, por conta disso, já trabalhei, mas fui contratada. Trabalhei 9 anos contratada, como professora. Gente, mas é bem difícil a vida, viu? Mas eu agradeço a Deus por tudo, por tudo, por tudo. E hoje eu venho de uma entrevista de Xuxa, de Angélica, sabe, Mara Maravilha. Eu não cansava das vezes, de quando eu estudava em Miguel Calmon. Eu vinha correndo da escola para assistir Xuxa, para assistir Eliana, para assistir Mara Maravilha. Gente, era bom demais. Eu tenho muita saudade e assim, sabe, agradecida a Deus pela época de hoje, porque as coisas facilitou bastante pra gente. E não contando que a gente colocava a bacia de roupa na cabeça para ir lavar a roupa no tareco, que era um povoado que tinha água doce. Como a água da vereda lá era salgada, a gente ia lavar no tareco, porque a água dela era doce. E era a gente que ia com a trouxa na cabeça, carregava lata de água na cabeça, né, gente?
E é isso aí, aqui está a minha história, gente. Mas eu agradeço a Deus por